meu nome é Divanei Pereira, eu sou mãe de Kennedy Robert Pereira. Desapareceu exatamente dia 11 de abril de 86. No dia 11 de abril de 1986, tudo parecia se encaminhar para ser um dia comum na família de Divanei Pereira, moradora de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Pela manhã, ela ficou em casa com os filhos, Kennedy, de 4 anos, e Karina, de 3. O marido trabalhava à noite e, para não fazer barulho, Divanei sentou-se na sala com as crianças, brincando com elas, para que o marido pudesse descansar um pouco. Por volta de 1 hora da tarde, quando o esposo acordou, o cachorrinho da família estava passando mal. O casal então decidiu levá-lo ao veterinário. Como tinha uma moto e não poderiam levar as crianças junto, resolveram deixá-las na casa da avó, mãe de Divanei, que morava perto. O casal foi até o veterinário e retornou cerca de 30 minutos depois. Então Divanei pediu ao marido que fosse buscar as crianças na casa de sua mãe. Ele foi, mas demorou a voltar. Estranhando a demora, Divanei já esperava no portão quando o marido chegou acompanhado apenas da menina, Karina. Ele então disse: "Não encontrei o Kennedy, procuramos por tudo. Acho que ele saiu com alguns dos seus irmãos." O casal aguardou mais uns 40 minutos e, preocupados, foram até a casa da avó em busca do menino. Mas aí passou mais meia hora, 40 minutos e fomos lá ver. Aí foi chegando todo mundo, né? Nós éramos vários irmãos. Foi chegando todo mundo e nada do Kennedy. Aí o pânico já tomou conta da gente, né? Aí já entrei em pânico porque a noite já estava caindo, já era 6 horas, já estava escurecendo. A casa da avó de Kennedy ficava próxima à subida do Parque Municipal e naquela noite de 11 de abril de 1986, o cometa Halley passaria perto da Terra. Por isso, muitas pessoas seguiam em direção ao ponto alto conhecido como Pico do Urubu. Havia um grande engarrafamento de carros, justamente na vizinhança. Além disso, naquela época, havia boatos de que estavam roubando crianças com as características de Kennedy. Uma criança loira, comunicativa, um menino extrovertido. Aí eu entrei em pânico, meu marido entrou em pânico, meus irmãos entraram em pânico, a rua inteira entrou em pânico, o bairro todo, começamos a procurar, com a ajuda de vários amigos, né? Fomos até a delegacia, o delegado falou: "Olha, tem que esperar até amanhã para poder dar entrada, né, no desaparecimento dele." E ali eu só lembro que já era muito tarde, eu não conseguia ficar dentro da minha casa. A única coisa que eu lembro é que a gente sentou na calçada e passamos praticamente quase toda a noite ali sentada na calçada. Uma noite fria, começou a cair uma garoa, um sereno grande, e nós ficamos ali estáticos, não tinha o que fazer. A gente não tinha para onde correr, a gente não tinha para onde ir. Até que amanheceu o dia e começamos a procurar o Kennedy desde aí. Kennedy era uma criança amável, comunicativa e muito inteligente. Apesar de ter apenas 4 anos, ele sabia seu nome completo, o nome dos pais e o nome da rua onde moravam. Kennedy estava acostumado a andar com sua bicicletinha na rua em frente à casa. Ele já era conhecido na vizinhança, conversava com todos e era muito querido. Isso nunca representou um perigo. Porém, na semana de seu desaparecimento, a mãe conta que teve um pressentimento ruim após assistir a um filme sobre desaparecimento. Ela lembra que abraçou o filho e chorou muito por causa do filme. Na semana do desaparecimento dele, parece que tudo levava a essa questão de desaparecimento, né? Eu lembro que nessa semana passou um filme de desaparecidos. Nós assistimos juntos, eu abracei ele, eu chorei muito com aquele filme, né? Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que era uma história de crianças desaparecidas, né? Ainda pensei comigo: meu Deus, acho que eu não aguentaria comigo, né? E naquela semana a gente ficou muito juntinhos, parece que a gente já estava pressentindo que ia ter essa distância entre a gente, né? Então, aquela semana para mim foi estranha, para mim foi muito estranha aquela semana. O desaparecimento de Kennedy Robert foi amplamente divulgado e teve grande repercussão na época.
Voluntários se uniram às forças policiais para tentar localizar o garoto. Matas próximas foram vasculhadas e o rio Tietê, que ficava perto da casa da família, também foi alvo de buscas por 3 meses. Mas nada foi encontrado, nenhuma pista do menino. Senti tristeza, né? Porque a gente fica impotente. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu passei várias noites na minha sala, pedindo força para Deus, me dar força, porque eu não tinha só ele, né? Eu tinha minha mãe, tinha minha filha. Então eu passava a noite ajoelhada na minha sala, pedindo força para Deus. Me dá força, me dá vida. Né? E peço até hoje. Eu quero ter vida e força para mim um dia poder abraçar o meu filho, que eu espero. Né? Luto para isso, estou aqui para isso. Nunca deixei de procurar o meu filho. Divanei suspeita que o filho pode ter sido levado por estrangeiros que estavam visitando Mogi das Cruzes no dia do desaparecimento. Havia um grande movimento de pessoas estrangeiras e influentes na cidade, devido à passagem do cometa Halley. Por causa dessa suspeita, Divanei tem quase certeza de que seu filho esteja vivendo em outro país. Por mais que a gente queira transmitir ou repassar o que a gente sente, é difícil. Porque a gente que é mãe, a gente tem uma ligação muito forte com o filho, né? Naquela noite eu sentia tudo. Eu sentia vontade de correr, eu sentia vontade de ficar, eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de morrer. E eu perguntava a todo momento, meu Deus, por que meu filho? Se tem tantas crianças que precisam de um lar, precisam de uma pessoa que, né, de um acompanhamento, e ele tem aqui, tem o pai, tem a mãe, tem a família. Então fica uma confusão de sentimento muito grande, né? É uma coisa indescritível, e não dá para descrever o que a gente sente, é muito forte, né? É uma ferida aberta, né? Pode passar o tempo que passar, mas o sentimento continua o mesmo, a sensação é a mesma, né? Lembro de cada minuto daquele dia. Eu posso não lembrar daqui 10 minutos, tem coisas que eu não lembro daqui a 10 minutos, mas daquele dia eu lembro de cada minuto, de cada segundo daquele dia.